você esquecer de começar a insulina logo, demorar muito a fazer e acabar dando chance do paciente ter algumas complicações. Então, vocês só não podem perder o tempo certo, assistir o paciente complicar e deixar de indicar insulina por algum motivo, né? E vocês viram na aula passada que geralmente o motivo é técnico, né? Ou é medo do médico que prescreve, ou é medo do paciente de tomar. Então, não tenham esse medo e sempre fiquem de olho nesse paciente do M2, que em qualquer momento que ele descompensar ou não controlar com aquela dose máxima de 1 a 3 medicamentos por dia, você vai ter que começar naquele esquema de bedtime que a gente conversou. O DM1, ele não tem como você usar nenhum medicamento oral, né? O DM1, a gente parte do princípio que você teve uma falência pancreática imediata, no momento do diagnóstico. Vocês lembram lá daquelas primeiras aulas, falando de diabetes, que a gente tem um processo de insulite, né, que é uma inflamação da célula beta-pancreática, mediada por outros fatores, né, estressantes a essa célula beta-pancreática, e o pâncreas do paciente simplesmente para de produzir insulina. Então, imaginem que esse paciente não tem esse órgão para produzir esse hormônio. Então, você vai ter que repor, você vai ter que administrar insulina no paciente. Só que aí a terapia, diferente do DM2, que a gente começa a insulinar à noite por um determinado motivo, né, que é vencer a resistência hepática à insulina noturna de uma forma mais direta, né, aproveitando a falha terapêutica dos medicamentos, no DM1 a gente vai fazer insulina para simular um pâncreas. Então, todo aquele processo evolutivo que pode acontecer no DM2, de você progredir da insulina noturna para depois botar uma diurna, para depois corrigir a prandial, no DM1, a gente literalmente já começa quase que tudo isso imediatamente. Porque imagina que o paciente não tem pâncreas, ele não vai secretar nada de insulina, nem em jejum e nem quando ele come. Então você tem que simular todas aquelas duas fases do pâncreas, né, a fase 1 e a fase 2, que é de secreção contínua, que seria uma insulina basal, e aquela secreção pulsátil, que seria quando o paciente come. Então vocês têm que deixar isso bem claro na cabeça para não confundir com o DM2. Ô, Juliana, sempre, né? Porque você tem que ter a base teórica para poder saber o que fazer, né? O problema é quando a gente vê a falha nesse sentido. Então, o que vocês vão ver muito lá no ambulatório? Umas condutas completamente erradas de clínicos que atenderam esses pacientes em postos de saúde, por exemplo, onde trabalham, e criam tratamentos assim, sei lá, não tem nem como eu classificar, não tem nem como eu falar, umas coisas sem noção, né? Uma coisa completamente sem base teórica. Então, a base teórica, e eu sempre pego muito com vocês, principalmente a questão da explicação, da justificativa do porquê fazer, é o que vocês precisam saber, né? Entender por que se faz e como se faz. Na hora de você individualizar o tratamento, com o paciente ali na frente, é até mais fácil. Mas o que realmente me assusta a criatividade, né, de alguns médicos para inventar a teoria por trás da prática e fazer tratamentos inacreditáveis. Vocês não têm noção da quantidade de coisas que vocês vão ver. E o que eu mais falo no ambulatório com vocês lá, não sabe, não faz. Né? Encaminha de uma forma mais urgente para o ambulatório de endocrinologia, liga lá para o SEM, né? Pegando o exemplo aqui de Barbacena e região, liga para o SEM, que é onde eu estou, liga para o Vilela, que é onde eu estou, e que não fosse eu, que fosse outro endócrino, né? Ou, né, que é o mais prático, hoje a informação, gente, está na palma da mão da gente, né? Qualquer smartphone aí com internet, acesso up-to-date, pô, tá na dúvida, pede licença da consulta, vai para o banheiro escondido, acessa a aula do Sanarflix, que dura 20 minutos, não é a melhor coisa do mundo, não, mas já é alguma coisa. O que a gente vê na prática, né, desses encaminhamentos que a gente recebe lá no Vilela? De alguns médicos criando tratamentos sem pé nem cabeça, sem o mínimo de fundamento, sabe? O mínimo de teoria. Mas concordo, Juliana, na hora que vocês virem lá um paciente sendo atendido, entenderem, olhando lá um diário de glicemia, olhando um exame laboratorial, fica muito mais fácil de você aplicar essa questão teórica à prática.
né? E meninos, por favor, né? Na mudança do período, indo para o sétimo, passando a frequentar os ambulatórios, e aí sendo tendencioso e falando do nosso lá, sempre deem uma olhadinha, né, para a gente poder render melhor na hora do atendimento, né? Vocês estão chegando lá muito mal preparados. Essa coisa de tudo concordo, aula online é maçante, 7, 10 da manhã. Muita gente aqui dá o login só para aparecer o nome, não está nem sabendo o que eu estou falando, e aí fica nessa coisa que depois vai assistir a aula gravada. Não é o mesmo rendimento, concordo em todos os aspectos, mas vocês estão chegando muito, muito mal informados lá no ambulatório, e a gente acaba tendo que perder tempo, já é curto, né? Encurtaram o rodízio, encurtaram as semanas em que a gente fica lá com vocês. Então, tentem sempre dar uma revisada antes da gente começar, para o nível de discussão ficar bacana e a gente poder aplicar bastante essas teorias aí, vocês verem o efeito prático disso, né? A prescrição prática. Então, vale a pena sempre esse recadinho. Então, vamos lá. Quando a gente começa a insulina, né, tem que lembrar primeiro que você está dando por conta de uma destruição pancreática, igual eu acabei de falar. Esse processo ele pode levar meses ou até anos. Lembrem que a gente tem lá o diabetes LADA, né, o latente do adulto jovem, que é uma condição intermediária entre o DM2, pelo tempo do diagnóstico, e o DM1, pela agressividade do diabetes. Então, não fiquem também imaginando que no DM1 clássico, que você pega na primeira infância, na adolescência, realmente o início é abrupto, mas se essa destruição pancreática for um pouquinho mais lenta, ela pode realmente demorar alguns anos, e aí você caracteriza o LADA por tudo que a gente discutiu nas outras aulas. Aquele paciente com uma idade média de 30 e poucos anos, que em até 6 meses o tratamento com antidiabético oral não dá mais certo, e o paciente só compensa com o uso de insulina. Beleza? Lembrando daqueles fatores que se somam, né, para poder desencadear o DM1, da clínica de descompensação, isso a gente discutiu ontem lá no ambulatório, né, se o paciente chega lá para a gente com uma glicemia alta e queixa de descompensação, né, poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso, que seja até um DM2, como a gente discutiu na aula passada, mas se ele tem descompensação clínica, ele precisa da insulina, e lembrar, óbvio, sempre do diagnóstico do diabetes, que não muda para DM1 ou para DM2, o diagnóstico ele é o mesmo, beleza? E aí, diagnosticou DM1, você tem que dar insulina. Mais uma vez, a gente lembra dos principais estudos na endocrinologia, né, na diabetologia, que justificaram esse tratamento mais intensivo para ter o benefício do paciente. Então, tanto o DCCT quanto o estudo de extensão desse DCCT mostraram que quanto mais precoce, quanto mais intensivo o tratamento, principalmente com insulina, óbvio, além das modificações do estilo de vida, quanto mais intensivo foi o tratamento, menor foi o prejuízo naquelas complicações micro e macrovasculares, beleza? Então, todo aquele risco de qualquer evento micro ou macrovascular cumulativo ao longo dos anos chega a reduzir em mais de 40%. Né? Então, tanto a retinopatia, quanto a neuropatia, quanto a nefropatia já fazem uma queda absurda. E isso para uma queda de hemoglobina glicada de 1%. Porque às vezes a gente fica assim, caiu de 9 para 8. Sim, mas estatisticamente você já tem esse benefício agregado aí a essa queda em prol do paciente. Né? Então não fiquem achando que o tratamento em si, quando cai pouco, está fazendo pouco efeito. Não, é um processo. Né? Você tem que dar. A hemoglobina glicada ela demora 3 meses para poder vir alterada no exame de sangue do paciente. Então, desde que você esteja fazendo tudo certo, essa hemoglobina glicada vai cair e você vai ter o benefício na redução desse risco cumulativo ao longo do tempo. Beleza? Muito bem. Né? E aí, gente, né, não só sobre a insulina, mas falando do tratamento do DM1 propriamente dito, não só para o DM1, mas também para o DM2, né, você tem que ter toda uma questão de educação em diabetes. Né? E aí, no caso específico para o DM1, a insulinoterapia tem que ser muito bem conversada. Porque diferente do DM2, que vai começar provavelmente de uma forma um pouco mais delicada, simples, à noite, uma dose baixa, o DM1, como eu falei para vocês, geralmente significa o início de várias doses de insulina por dia. Né? E aí você tem que explicar isso direitinho. Vocês vão pegar pacientes adolescentes, pacientes crianças, que são as maiores vítimas do DM1, vamos dizer assim. Você vai ter que ter uma conversa muito bacana
com os pais dessa criança, enfim, dá um pouquinho de trabalho. Então, você tem todo um contexto mais complexo no acompanhamento desse paciente. Então, a educação em diabetes, quando você envolve uma equipe multidisciplinar, a insulinoterapia, tudo que cerca isso, o monitoramento glicêmico, que é fundamental. Não existe diabético tipo 1 que não mede a glicose. O DM2, depois de estabilizado, você até dá uma trégua. O paciente nem precisa medir com tanta frequência. Agora, o DM1, ele é obrigatório e geralmente vai implicar em aferições já mais de 4 a 5 vezes por dia. Então, realmente, explicar isso para o paciente, né, de que ele vai ter que fazer uma ponta de dedo, furar o dedinho, a não ser que ele tenha recurso para usar um outro dispositivo que eu vou mostrar para vocês aqui, realmente ele tem um pouco de resistência, beleza? A orientação nutricional é fundamental para os dois tipos de diabetes, óbvio, né? Isso não é restrito ao DM1, e o exercício físico no DM1, principalmente, né? No DM2 é fato, é óbvio, até pelo perfil de pacientes que a gente tem, né? São obesos, sedentários, um perfil mais metabólico, mas no DM1 também é fundamental. Né? Lembrem que a atividade física, independente do diabetes, ele melhora a resistência insulínica, seja do paciente, seja que ele aplica. Né? O consumo de glicose pela musculatura aumenta, a translocação do GLUT4, que é quem bota a glicose para dentro, melhora. Então, você tem todo um benefício agregado, além de outros, obviamente, que fazem com que o exercício físico seja parte do tratamento de qualquer tipo de diabetes. Né? E isso a gente estava conversando ontem lá no Vilela, com um grupo novo de aluno que começou lá no ambulatório, que é o que às vezes traz a complexidade do tratamento do diabetes. Né? Porque eu comparei, por exemplo, com a hipertensão, que óbvio que também seria interessante uma mudança do estilo de vida, mas para qualquer outro exemplo que bastasse tomar um comprimido, que provavelmente já teria algum resultado, no diabetes você tem que mexer na rotina do paciente, você mexe com o estilo de vida dele, você mexe com a dieta, você mexe com questões financeiras, você mexe com questões sociais, familiares, culturais. Então, realmente, a gente pena um pouquinho. Tanto que é fato, né, tem estudos que mostram que 50% dos pacientes diabéticos não compensam. Eles não compensam, mesmo sendo muito orientados, mesmo tecnicamente falando, fazendo tratamento, eles não compensam por várias alterações, por vários vieses aí do tratamento, que faz com que eles não sejam tão corretos assim. Então, realmente dá um pouquinho de trabalho. Então, a gente vai falar rapidamente desses itens todos, já que a questão da insulina ela é até uma coisa um pouco mais rápida. Né? Bom, quando a gente fala em educação em diabetes, o que é isso? Primeiro, obviamente, a participação do paciente. E vocês vão ver a dificuldade que é tratar um paciente adolescente com diabetes. Né? E, obviamente, o diabetes tipo 1. É extremamente complicado. É um paciente mais revoltado, que não entende por que aconteceu isso com ele, que não tem, ele ainda não tem na cabeça dele a importância de tratar isso direito, ele não tem na cabeça dele a gravidade disso ao longo dos anos, caso não trate direito. É um paciente que se sente excluído do grupo de amigos dele, se sente constrangido de ter que usar insulina, se sente restrito, né, às questões aí de uma festa, de um aniversário, de sair numa balada, de ir para a noite, por conta de todas essas restrições, entre aspas, né? Que eu não falo uma restrição, o paciente diabético ele não é proibido de fazer nada, mas ele tem que realmente ficar atento a algumas coisas, mas o adolescente, nesse aspecto, ele é muito trabalhoso. Né? Eu, por exemplo, se eu me lembrar aqui dos últimos 5, os últimos 5 que eu consigo me lembrar, mais recentes que a gente atendeu, todos foram encaminhados para psicologia ou para psiquiatria, porque já chegam para a gente com distúrbio depressivo grave, com distúrbio ansioso grave, gravíssimo, e eu não lembro de nenhum dos últimos que a gente atendeu que a gente não tenha encaminhado para psiquiatria. Né? Então, realmente, essa coisa da equipe multidisciplinar é fundamental. Então, você tem que conhecer a rotina do paciente, como é que ele responde quando come, quando não come, quando toma insulina, quando não toma, né? A rotina, por exemplo, de treino, a rotina alimentar, falar com ele sobre esses hábitos que vão ter que mudar, toda essa questão de monitoramento glicêmico, né? Até mesmo apresentar as opções que o paciente tem, gente, porque a gente vê uma falha muito grande, e eu sempre falo isso com você já no ambulatório, da limitação que o médico que trabalha no SUS, ele, sei lá, ele veste a camisa
eu vou usar a palavra muito feia, tá, gente? Então, eu espero que vocês me entendam. Mas é como se fosse assim: o médico ele veste a camisa da pobreza e ele esquece de apresentar qualquer coisa melhor para o paciente, porque ele julga que aquele paciente que está sendo atendido pelo SUS não vai ter condição nenhuma de fazer coisa melhor ou de ter acesso a uma coisa melhor, né? E é surpreendente quando vocês mudam essa postura. Então, eu falo isso no ambulatório para vocês. Vocês estão lá diante de um paciente no SUS, é um paciente que está sendo atendido de graça, com certeza, né, acaba sendo uma prestação de serviço para a parcela mais carente da população, mas não quer dizer que aquele paciente não tenha condição de fazer absolutamente nada diferente do que o SUS oferece. Então, ficar nessa coisa de que o paciente do SUS só pode tomar glibenclamida, metformina e, se não der certo, insulina, vocês vão ficar surpresos quando a gente conversa com o paciente sobre as opções que ele ainda tem, além das que são oferecidas pelo SUS, da aceitabilidade disso. Né? A gente ouve dos pacientes lá, fala, doutor, pode prescrever esse remédio sim, que eu vou falar com meus filhos. Né? Eu botei 5 filhos no mundo, não é possível que eles não possam se juntar e me ajudar, né? E fazer uma vaquinha entre eles e comprar um determinado remédio para mim. Alguns pacientes têm economia para isso. Né? Então, nunca, gente, nunca fiquem restritos ao sol que tem no SUS em benefício do paciente. Sempre conversem sobre as medicações, sobre os preços das medicações. Né? Eu, por exemplo, quando estou no ambulatório com vocês, e a gente vai conversar sobre alguns medicamentos, principalmente do M2, né? DM1 é insulina, e aí é até mais fácil de você usar alguma coisa secundária, porque o SUS ainda dá algumas coisas melhores. É um pouco mais trabalhoso, mas o SUS ainda faz isso. No DM2, por exemplo, não, porque se a gente tiver que mudar medicamento, um DPP-4, um SGLT2, né, isso é caro, mas vocês vão ficar surpresos quando vocês indicam e conversam com o paciente, perguntam pelo menos a possibilidade dele usar. Né? E eu acho isso bacana, porque quando você pergunta e ouve que pode, prescrevam. Quando ouve que não pode, beleza, só não vai ficar sem tratamento. E, meninos, eu fiquei surpreso. Lembra que a gente falou do inibidor da SGLT2, né? Vocês lembram lá dessa medicação do DM2? Que faz uma glicosúria, que é cardioprotetor, né? Vocês lembram disso? Chuta o preço desse remédio lá nos Estados Unidos. Chuta o preço. Chuta, assim, na cabeça de vocês, uma caixa do Forxiga. Forxiga é um ISGLT2 que a gente tem no Brasil, que ele é o mais barato que tem no Brasil. Ele está aqui, hoje, no Brasil, em torno de R$ 150 a caixa para um mês. Chuta o preço aí lá nos States. Pedro foi $200. Patrícia, $10. Chuta aí, só para vocês terem uma ideia. Meninos, $400 uma caixa desse remédio. $400. Isso para o americano. Eu não vou nem falar se a gente botar isso em real, né? 2 contos. R$ 5 o dólar. Então, assim, não vou nem falar o que fosse no Brasil. Mas isso para o americano, isso é proibitivo. Isso é proibitivo. O americano não tem esse dinheiro. O americano não tem acesso a esse medicamento. Né? $400. Fiquei sabendo disso anteontem num grupo que eu faço parte de endocrinologia do Nordeste. Faço parte de vários núcleos de endocrinologia no Brasil, um deles é no Nordeste. E aí um dos médicos lá estava colocando a experiência de um paciente dele, que é brasileiro, mas tem cidadania americana, viajou, esqueceu de levar a remedinho, foi lá e foi comprar no balcão da farmácia. $402. Né? E outra coisa bacana também, e a insulina, né? A insulina NPH, ela é dada no Brasil. Nos Estados Unidos, ela é proibitiva para a maioria dos pacientes. Ela é paga e a maioria não tem acesso. Existe um projeto de lei lá nos Estados Unidos para tornar a insulina mais barata, para justamente que mais pessoas tenham acesso, mas vocês não têm noção do preço da insulina. Não é caro igual a dapaglifosina, não, mas a maioria dos pacientes não tem acesso nem à insulina. E aqui a gente dá no SUS aí sem questionar, né, para todos os pacientes que a gente prescreve. Isso não falta. Né?
Então, só para vocês terem uma ideia dessas disparidades, isso é interessante. Muito bem, voltando aqui para nossa aulinha de DM1. Né? Então, explicar sobre os monitoramentos, né? E explicar principalmente sobre as rotinas, né? Sobre o jejum prolongado, se o paciente tiver uma rotina que ele não consiga comer direito, ou se ele for um paciente que faz muito exercício. Por exemplo, eu aqui na nossa realidade, eu tenho alguns pacientes DM1 e alguns DM2 em uso de insulina, que são trabalhadores rurais. São pacientes que têm hipoglicemia direto, porque a intensidade do trabalho rural é extenuante, é absurda. São pessoas que acordam 4 horas da manhã para tirar leite da vaca, para roçar um pasto, para trabalhar na lavoura, para colher fruta, para colher rosa, e não para, não para. Né? Uma alimentação reforçada, e aí você fica entre a cruz e a espada, porque eles fazem muita atividade física, no trabalho a glicose cai, mas quando vai comer, come demais para repor as energias, e obviamente, eventualmente, até para corrigir uma hipoglicemia. Então, são pacientes que oscilam demais aí na questão glicêmica e dão um pouquinho de trabalho. Né? Então, óbvio, né, não é a aula de hoje, até porque eu sempre falo para vocês, nós não aprendemos nutrição na faculdade de medicina, então isso aqui vai competir ao nutricionista que vocês forem encaminhar, mas ter uma noção, né, dos macronutrientes. Lembrem de uma coisa, DM diabético, ele só não pode, a única coisa que eu falo que é proibido para o diabetes é açúcar, açúcar refinado, o pó branco lá, açúcar não pode. O resto todo pode, mas com moderação, né, com escolhas mais sábias em relação aos tipos de carboidrato, mas proibição para diabético, seja ele qual for, não tem. O açúcar é óbvio, né? Açúcar não é nem um alimento, né? O açúcar é uma questão industrializada, é um tempero, vamos dizer assim, é uma coisa extremamente dispensável no dia a dia por vários motivos, né? Mas o resto você pode tudo. Mas é bom ter uma noção dessa questão dos macronutrientes, carboidratos. Valeu, obrigado. Foi domingo. Não, mas você me mandou. Desculpa aqui, gente, Você falou comigo. Falou, não? Falei semana passada. Ah, foi semana passada. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Você é muito bonitinho. E aí, meninos, para isso, dar aula no SAMU está sujeito a isso, tá? Me desculpem essas interrupções. E aí, para isso, né, a gente já tem alguma coisa que você oferece para o paciente, até mudou a capa. Se vocês colocarem lá no Google, né, bota lá Manual de Contagem de Carboidrato SBD, vai aparecer um novo manual de contagem de carboidrato, é uma capinha vermelha, inclusive com uma versão para celular, para o paciente ter acesso. Então, você encaminha ele para o nutricionista para ter uma ideia mais completa da dieta. E no DM1 é fundamental. Meninos, hoje a gente não existe um paciente com diagnóstico de DM1 que alguém não tenha conversado sobre contagem de carboidratos. Tem que fazer. Resumindo, se o paciente DM1 quer ter uma vida normal e praticamente sem restrições, ele tem que pautar o tratamento dele na contagem de carboidratos, beleza? É isso que vai fazer com que ele tenha mais liberdade alimentar para poder comer o que ele quiser, na quantidade que ele quiser, e aprender a corrigir pelas escolhas que ele faz. Então, independente do nutricionista, a gente ganha isso no ambulatório, a gente ganha isso dos representantes da indústria farmacêutica, esses livrinhos, caso o paciente, por exemplo, não tenha acesso à internet ou coisa parecida, a gente tem esses livrinhos, a gente dá para o paciente. Ele tem que saber que ele pode até não seguir, né? Não vou obrigar nenhum paciente a seguir, e pasmem, eu não vou falar a maioria não, mas uma parcela bem importante dos pacientes diabéticos, que eu tenho experiência aqui em Barbacena, seja no SUS ou seja no consultório, eles já ouviram falar, mas não têm paciência para aprender, né? E aí a gente sempre fica batendo nessa tecla para que ele realmente saiba um pouco mais disso. O exercício físico, eu vou passar rápido aqui, não é função nossa também não, viu, gente? Por favor, não passem vergonha, né? A gente não aprende sobre exercício na faculdade. Então, muito cuidado, né? E aí, isso quem acaba divulgando isso são os educadores físicos, inclusive eu faço parte de alguns grupos que têm educador físico, e vira motivo de chacota, prescrição médica indicando determinado exercício, né? A gente não tem esse discernimento. E aí eles botam fotos lá de prescrições, de receituários. Encaminho fulano de tal para a academia,
para fazer exercício aeróbico, exercício resistido, exercício tal. Não, nós não temos esse discernimento. Não façam isso. Né? Quer encaminhar, encaminha. Ó, você vai procurar um educador físico, você vai procurar uma academia. Você pode até encaminhar a educação física, ao exercício físico, citando as patologias que ele tem. E deixa o educador físico se virar. Porque ele sim tem o conhecimento. Inclusive, né, é um tipo de especialidade dentro da educação física, a prescrição de exercícios para grupos especiais. Então, os pacientes portadores de diabetes, hipertensão, isso é muito bacana, gente, que vocês não têm noção quando a coisa é prescrita direito, quando o professor sabe isso, vocês não têm noção do benefício que o paciente tem. Né? Eu lá na clínica que eu tenho aqui em Barbacena, a gente tem anexo um estúdio de treinamento que tem, na grande maioria, esses pacientes com portador de algumas necessidades, como diabetes, por exemplo, e vocês não têm noção. São os pacientes, quando eles têm o treino correto, na intensidade correta, com a prescrição correta, e isso quem faz é o educador, vocês não têm noção o quanto que isso agrega valor e repercute no tratamento do paciente, porque são pacientes que, obviamente, vão usar menos remédio, vão ter muito menos resistência insulínica, vão ter diminuição do percentual de gordura, aumento de massa muscular. É um benefício, assim, absurdo, né? São pacientes que realmente vão ter muito menos complicação e, obviamente, vão tomar muito menos remédio. Mas, né, resumindo aqui, nos últimos estudos que têm saído sobre diabetes e atividade física, a princípio, até hoje, o melhor exercício, o melhor tipo de treinamento para quem tem diabetes é o HIIT, é o treinamento intervalado de alta intensidade, beleza? Em qualquer uma de suas modalidades, né? Tem o Tabata, por exemplo, que é uma modalidade de HIIT, aí vai depender do educador físico, né? Mas, pelos estudos, né, mais atuais, ele se mostrou o tipo de exercício, a modalidade de exercício, com melhor repercussão no diabetes. Né? Vocês sabiam disso, não? Vocês tinham essa ideia, essa noção? Bacana, né? É bacana. Eu acho que eu gosto muito da questão do diabetes justamente por isso, né? O leque terapêutico ele é muito grande, né? Ele é muito abrangente. E, gente, vocês não têm noção. A gente tem um paciente lá no Vilela, eu esqueci o nome dele agora, e ele é um DM LADA, e ele só toma insulina. O moleque é atleta, né? É um adulto jovem, ele é atleta, o moleque não tem gordura no corpo, ele corre todo dia, ele malha todo dia, tem a vida profissional dele. Assim, eu nunca vi um paciente tão bem orientado e tão bem estruturado na sua rotina. Ele é um diabético que tem que tomar insulina e ele só usa 10 unidades de insulina NPH. Só uma aplicação por dia. E eu acabei de falar para vocês que são pacientes que têm que usar insulina plena, de manhã, de tarde, de noite, regular. Esse moleque só usa 10 unidades de insulina. O resto, quem faz, é o estilo de vida dele. É o treino, é a corrida, é a dieta. O moleque só usa 10 unidades. Toda vez que ele vai lá no consultório, no ambulatório, eu sempre dou parabéns, eu fico surpreso. O exame do moleque é um exame normal. Você pega hemoglobina glicada de 6 há anos, né? Então, assim, é muito bacana quando você vê alguém dedicado, alguém comprometido e bem orientado, como é que tem benefício, né? Então, assim, é a parte boa do tratamento. Mas, volto a dizer, infelizmente, para metade dos pacientes não é a realidade, e essa metade é justamente a que não compensa. Bom, automonitoramento glicêmico, a gente chama de glicemia de ponta de dedo, que é furar o dedinho. E isso pode chegar até 5 a 7 vezes por dia no paciente DM1. Então, ele vai medir de manhã em jejum, antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta e depois da janta. Só aí já foram 7 vezes. Por dia, por dia. Fora as aferições ao longo do dia, eventualmente para uma correção, e no meio da madrugada, que geralmente é obrigatório. Então, você imagina, né? Falta dedo para você furar. Né? Tudo bem que os pacientes já são acostumados, a maioria já convive bem com isso, não vê problema. Mas você tem que sempre pensar numa forma de tentar melhorar essa qualidade de vida. Né? Por exemplo, apresentar para ele uma tecnologia que já não é mais novidade, que é esse monitor, esse glicosímetro chamado Libre. O Libre ele é um monitor que funciona como um glicosímetro normal, com fitinha de você furar o dedo, mas ele tem um sensorzinho, que tem o tamanho de uma moeda de R$ 1, e ele fica fixo no seu braço. Ele tem um aplicador,
que é como se fosse um carimbo, que bota isso preso no seu braço. Tem uma agulha, uma microagulha, que vai no seu subcutâneo e que colhe sangue ali por capilaridade 24 horas por dia. E por aproximação, olha que top, o aparelho lê a sua glicemia. E hoje, né, não precisa nem mais do aparelho. Hoje você tem um aplicativo dele no celular e o celular do paciente mede a glicemia do paciente. Vocês sabiam disso? Vocês conheciam esse aparelho? É top, né? É muito bacana, né? E assim, isso dispensa a espetado, né? Então você tem essa possibilidade hoje que traz uma qualidade de vida, que traz um conforto para o paciente absurdo, né? A questão é o preço, né? Cada sensorzinho desse aqui dura 14 dias. Depois de 14 dias ele para de ler, ele para de mandar informação e cada sensor custa R$ 250. Parece caro, mas em termos de custo-benefício, se você comparar com o gasto de fita que o paciente vai ter, que é caro, né? Que é caro, fica, dependendo da quantidade de vezes que o paciente tem que medir, fica mais barato o sensor. Mas a questão, gente, aí é qualidade de vida. É comodidade e, óbvio, né? Algumas outras informações. A vantagem do Libre, que ele te dá um gráfico que você baixa no computador do seu consultório para avaliar toda a variabilidade glicêmica desse paciente. Então, você bota uma meta glicêmica, um alvo glicêmico, por exemplo, esse paciente aqui, um exemplo, foi um alvo dele de 70 a 180, e ele te dá gráficos para ver quanto tempo esse paciente permaneceu dentro do alvo. E aí, quanto tempo ele permaneceu dentro, quanto tempo ele permaneceu fora. E aí você faz o ajuste terapêutico de acordo com a ajuda desse gráfico, né? Então, olha a qualidade da informação que ele te dá. Quanto tempo ele permaneceu em hipoglicemia, quantos picos de hiperglicemia ele fez, qual que foi o horário em que aconteceu isso com mais frequência. Então, ele te dá uma riqueza de informação top, né? Isso pode ser demonstrado como um resumo diário, semanal, quinzenal, mensal. Então, você consegue ter um acompanhamento muito bacana, né? Bom, vamos lá. Então, vamos ver como é que a gente faz a insulina no DM1, né? Lembrem que o paciente não vai usar medicamento via oral, beleza? Não vai, é o DM1. É insulinopenia absoluta. No DM2 foi uma insulinopenia relativa. É muito mais uma resistência insulínica do que uma falta do hormônio. No DM1, não. É insulinopenia absoluta. Então, toda essa questão de orientação, do tipo de agulha, né? Geralmente a agulha de 4 milímetros ela é a mais recomendada. Aquela seringuinha que o paciente até ganha no SUS já vem acoplada com uma seringa de 4 milímetros. Toda a educação em diabetes, como aplicar a insulina, onde guardar a insulina, como balançar a insulina, homogeneizar. A gente chegou a comentar isso na aula passada, mas a gente reforça isso no paciente no consultório, né? A forma certa de você fazer a homogeneização. A gente tem que ter, tá? Tem que ter. Até porque esses desvios de conduta fazem parte do diagnóstico diferencial quando o paciente diabético em uso de insulina, e aí eu vou até expandir para o DM2 também, não dá certo. Quando o paciente não compensa, a gente sempre revê a técnica, porque pode estar tendo um erro aí de aplicação, e aí você às vezes fica aumentando a dose e a coisa não dá certo quando vê o paciente está usando errado, né? Então, muito cuidado, porque como eu falei na aula do DM2, estou falando aqui na DM1, e aqui, obviamente, como o tratamento é só a base de insulina, essa revisão da técnica ela é obrigatória, beleza? Sempre está avaliando aquela questão da lipodistrofia, porque assim, imagina, são pacientes que vão se espetar lá, que vão aplicar insulina 5 vezes por dia. Então ele tem que ter um rodízio de local de aplicação muito bem estruturado, né? Braço de um lado, braço do outro, perna de um lado, perna de outro, abdômen de um lado, abdômen de outro, bumbum. Ele tem que ficar rodiziando os locais de aplicação para não sobrecarregar um determinado local, fazer uma condição que a gente conversou na aula passada, a lipodistrofia, e isso acaba interferindo até na qualidade de absorção. Você faz uma fibrose subcutânea, se você ficar macerando ali no mesmo local, que chega uma hora que nem absorve mais. É um tecido fibrótico, ele não vai absorver, né? E aí a gente vai fazer o tratamento com insulina
ou o tratamento convencional ou o intensivo. E eu já adiantei para vocês que quase sempre de cara já é o intensivo, né? Porque é o que os estudos mostraram que funciona e que previne a progressão daquelas complicações micro e macrovasculares, beleza? Bom, então como a gente viu já, como a gente já tinha discutido a questão da insulina, a gente precisa também no DM1, óbvio, conhecer todos aqueles perfis de ação dos tipos de insulina que você vai trabalhar, né? Então, sabendo esse perfil farmacocinético, e aí, por exemplo, você vai usar NPH, você provavelmente vai usar de 1 a 2 a 3 vezes para poder mimetizar o padrão de secreção de insulina basal, beleza? Então, você tem que ter isso em mente, que para simular o funcionamento de um pâncreas normal, sabendo o perfil farmacocinético da insulina, você vai ter que se programar para prescrever de 1 até 3 vezes. Por exemplo, se você for escolher uma insulina de longa duração, que é a glargina, ela faz efeito 24 horas, então você só vai aplicar, obviamente, uma vez. Agora, se é um paciente que não pode adquirir a glargina ou ainda não ganhou do governo a glargina, ele vai usar NPH, né? E a NPH, pelo tempo de ação dele, provavelmente vai ser necessário de 1 a 3 aplicações por dia para fazer o efeito da insulina basal. Então pensem aqui, ó, que esse verdinho aqui seria a aplicação da NPH, por exemplo, e esse laranjinha aqui seria mais ou menos o efeito das insulinas prandiais, que aí no nosso exemplo do SUS temos a regular para isso. Então esse aqui é um exemplo clássico de insulinização intensiva. Uma dose basal para cobrir o paciente 24 horas por dia, como se fosse uma secreção contínua, e umas doses prandiais todas as vezes que ele come. Como a gente tem basicamente as nossas 3 principais refeições, a gente junta nessas 3 principais refeições. Então, ele vai tomar um bolos de regular no café, um bolos no almoço e um bolos na janta, para poder anular a glicose que vai subir no sangue dele depois que ele come. Beleza? Meninos, até aqui está tudo tranquilo? Porque as informações elas vão se complicar um pouquinho a partir de agora. Até aqui, entender essa insulinoterapia tá bacana, tá legal? Vocês estão entendendo essa questão? Não, né? Nenhuma dúvida para a gente sanar agora antes de piorar, não, tem? Então, beleza. Então, por enquanto, a gente está só nessa questão mais beabá, né? Então, lembrem, né? Tá aqui, ó. A gente tem a insulina basal, que é para evitar a lipólise, para evitar a liberação hepática de glicose no período entre as refeições. E isso vai corresponder a mais ou menos 40 a 60% da quantidade total de insulina que ele vai usar. A gente vai falar disso já já. E a insulina prandial são todas as vezes que ele vai comer café, almoço e janta. Você vai ter que dar uma dose extra de uma insulina num perfil de ação, obviamente um pouco mais rápido, porque você quer que ela atue ali no momento da refeição. E, eventualmente, ainda vai ter que ter doses para correção, porque a glicose, mesmo assim, ainda pode subir, independente do horário, tá? Então, olha a quantidade de insulina e de aplicações que esse paciente eventualmente pode fazer. Então, está aqui o perfil que a gente mostrou na aula passada. Aqui ainda não está atualizada para FIASP, que é aquela insulina asparte de efeito imediato, 2,5 minutos, mas não foge muito das outras aqui. Está aqui o perfil para vocês lembrarem. Existe a possibilidade do paciente usar uma bomba de insulina, né? Isso aí é um dispositivo tecnológico, né, que já não é mais novidade. O paciente até pode ganhar isso do governo, mas é um processo burocrático e judicial extremamente longo e cansativo, né? Dá um trabalho ficar fornecendo laudo toda hora. Eu tenho alguns pacientes que ganharam no governo, mas olha a comodidade, né? Um aparelhinho pequenininho que se acopla lá na sua pele e ele monitora a sua glicose e infunde a insulina de acordo com a glicemia. Alguns são automáticos, outros são semiautomáticos, né? Como é que é o semiautomático? Ele te dá a noção da glicose, mas já tem a dose pré-programada, mas é você que infunde as doses lá, você aperta o botãozinho lá no aparelho e ele dá o bolos para correção, né? O bacana é que você não precisa se espetar mais, porque você tem um catéter implantado no seu subcutâneo, né? Mas é uma tecnologia muito bacana. Hoje ela faz interface com o próprio celular do paciente, né? São as bombas de infusão de insulina, que seria o padrão ouro, é como se fosse um pâncreas artificial, né, exógeno, acoplado ao paciente ali,
e onde você não vai ter nenhum problema para ficar furando o dedo, nem ficar tomando espetado, beleza? Esse aqui, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de fio, né, entre o sensor e o aparelho, então você tem várias tecnologias hoje que permitem essa comodidade. Para quem não pode ganhar, para quem não ganha do governo e pode comprar, é um aparelhinho que está numa média aí, na primeira aquisição, de uns 12 a 15 mil reais, e aí mais uns 700 por mês pelos insumos, né? Que o sensor custa caro, o catéter custa caro, e aí você tem que ter os insumos que você vai gastar de forma mensal, beleza? Então, para quem pode, realmente é o padrão ouro, porque vai te dar plena liberdade, comodidade, mas não é a nossa realidade, vamos dizer assim. Aqui estão os perfis das outras insulinas, né, que a gente vai usar para o prandial, e aí a regular e a ultra rápida, na verdade, a grande diferença é o tempo de ação. Na verdade, meninos, guardem isso, né? Quando a gente pega os estudos comparando a NPH das de longa duração, que tem 24 horas, ou da regular com as ultra rápidas, em termos de controle glicêmico, é o mesmo, beleza? Em termos de controle glicêmico, você atinge o controle glicêmico independente da insulina que você usa. Só que essas mais modernas, a de longa duração e as ultra rápidas, elas têm menos efeitos colaterais. Por exemplo, hipoglicemia. Tanto a ultralenta, que dura 24 horas, como ela não tem pico de ação, ela não faz hipoglicemia. Então, isso é uma segurança para o paciente muito grande. A mesma coisa a ultra rápida. A ultra rápida, como faz um efeito imediato na hora que o paciente come, e não vai demorar um tempinho, como a regular pode demorar, ela vai fazer efeito na hora certa que você precisa. A regular pode fazer efeito 2 horas depois. E aí, se você não tiver numa refeição equilibrada, pode te dar uma hipoglicemia também, né? Então, em termos de controle glicêmico, nenhuma insulina é melhor do que a outra. Mas em termos de comodidade, por exemplo, a ultralenta é uma vez por dia. Em termos de comodidade e efeitos colaterais, essas mais modernas são preferenciais, beleza? Então tá aqui os de ação ultralenta, que podem durar até 24, 36 horas. Então, como eu falei para vocês, em termos de efeito terapêutico, é tudo igual. A questão é comodidade e efeito colateral, beleza? Bom, na prática, né, a gente tem que individualizar o tratamento. Existem alguns cálculos que eu vou orientar vocês a fazer aqui, para você ter noção de como que você vai fazer o tratamento desse paciente diabético tipo 1, beleza? Então vamos lá, acabou de diagnosticar o DM1, acabou de diagnosticar. Então qual que é o macete mais bobo? Qual que é o básico de insulina para não ficar perdido? É um norte, né? Como começar sem saber muita coisa? Você vai usar de meia a 1 unidade de insulina por quilo total, dia. Então, vamos imaginar aí um paciente com 70 quilos, beleza? Vamos pegar um paciente aí com LADA. Ou vamos pegar um adolescente mais leve, não interessa. Não interessa. Vamos botar aí 50 quilos, para ficar um número mais realístico. 50 quilos. Então, você vai pegar 50 quilos e eu quero usar 1 unidade por quilo dia. Eu peguei esse paciente um pouco mais descompensado, eu vou usar uma dose, na média, um pouquinho mais alta. 1 unidade por quilo dia. Aí, resumindo, quantas unidades por quilo dia, quer dizer, quantas unidades total de insulina esse paciente vai usar? Básico, 50 unidades. Beleza? Até aí vocês entenderam, né? Insulina total, eu não falei nem prandial e nem basal. Insulina total, 50 unidades por quilo dia. 50 unidades total, quer dizer, porque eu usei 1 unidade por quilo dia num paciente de 50 quilos. Isso pode variar de acordo com a fase de vida que esse paciente esteja. Então, por exemplo, na puberdade, em que você tem todos os processos metabólicos aí mais intensos, você pode ser necessário uma dose mais alta. Você pode usar até 2 unidades por quilo dia, né? Numa fase mais curta de diabetes, um paciente não tão descompensado, você pode usar menos de meio. Vai depender do perfil do paciente que você está usando ali, beleza? Então, você vai pegar de meia a 1 unidade e vai multiplicar pelo peso do paciente para ver a quantidade total de insulina que ele vai usar. Nesse exemplo que eu estou começando a falar com vocês, um paciente de 50 quilos vai usar 50 unidades de insulina total. Eu ainda não dividi qual que ele vai dividir, beleza? Qual que ele vai fazer.
Aí o que você pode fazer? Um norte. 50% dessa dose total vai ser para insulina basal, e não interessa qual que eu vou usar. E 50% desse total vai ser para as insulinas prandiais, e não interessa qual insulina eu vou usar. Então, nesse caso clínico aí de 50 quilos, eu vou usar 25 unidades para ser distribuídos na insulina basal e 25 unidades para serem distribuídos na insulina prandial. Então, se eu quiser usar NPH, por exemplo, eu posso fazer 12 unidades e meia de manhã e 12 unidades e meia da noite. Está aqui, ó, NPH de 2 a 4 vezes. Eu posso fazer 3 vezes. Eu posso usar esses 25%, esses 50%, eu posso fazer 70% de manhã e 30% de noite. Então, por exemplo, sobrou 25 unidades, não foi? Eu posso fazer 15 de manhã e 10 à noite da NPH. Beleza? Isso é insulina basal. Ou eu posso usar 25 unidades de insulina glargina, que é a dose única, que faz efeito 24 horas. Beleza? Baseado nesse cálculo bobo que a gente pegou num paciente de 50 quilos, metade disso, 50 quilos, 50 unidades de insulina total, né? Independente de qual seja. Metade eu vou usar para basal, metade eu vou usar para prandial. E aí vai depender de quem você vai escolher. Eu só tenho, o paciente é do SUS. Ele não pode comprar a glargina, então ele vai usar NPH. Então eu vou pegar essas 25 unidades de insulina, 50% do total, e vou distribuir na NPH do jeito que eu achar melhor. E vou pegar os outros 25 unidades, que são os outros 50% da insulina total, e vou distribuir, por exemplo, ao longo das refeições. Eu posso botar 5 unidades no café, 5 unidades na janta e 15 unidades no almoço, que tecnicamente é a principal refeição do paciente. Meninos, isso é para começar. Vai ser o melhor tratamento? Provavelmente não. Vai resolver definitivamente? Provavelmente não. Mas é começar. E aí depois você vai acompanhar como que esse paciente vai responder a essa insulina, esse esquema que você decidiu fazer. Através do quê? Do diário de glicemia. Olha, filhinho, você vai usar a insulina assim, assim, assado. E você vai medir sua glicose de manhã em jejum, antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. Toda vez que você mede antes da refeição, você está avaliando o efeito da insulina basal. Toda vez que você mede depois da refeição, você está medindo o efeito da insulina prandial. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam esse slide aqui? Uma unidade por quilo de peso, distribuir 50% basal, 50% prandial. Vocês entenderam? É como começar. Como começar. Beleza? Você vai ter que ajustar isso acompanhando esse paciente. Mas para começar, tá muito bom. Tá muito bom. E aí, ó, como é que você vai titular? Acabei de falar. Você vai ficar medindo a glicose em jejum e os resultados pré e pós-prandiais. E aí você vai ajustar a insulina de acordo com a resposta. Então, por exemplo, se o paciente ele toma NPH de manhã e de noite, e eu quero medir esse acompanhamento, aí a glicemia de jejum dele ainda está dando 200. Está na meta terapêutica? Um paciente diabético que acorda com uma glicemia de 200, está na meta? Não. Em qual dessas insulinas eu vou mexer? Na NPH da manhã ou na NPH da noite? Perfeito. Alguma de vocês tem dúvida do porquê? Porque, meninos, ó, isso eu vou só interrompendo aqui a linha de raciocínio. A gente tem que conhecer o perfil de horário da insulina para não entrar na onda do paciente fazer besteira. Por exemplo, eu tenho paciente lá que fala assim para mim, doutor, me ajudem a responder a essa dúvida de um paciente. Finge que eu sou o paciente e vou perguntar para vocês, né? Então, as 4 doutoras que estão acordadas nesse horário do dia, doutora Juliana, doutora Júlia, doutora Helena e a Iodelê, beleza? Vocês são as médicas que estão me avaliando. Maria Caro também. Vocês estão me avaliando. Eu vou chegar para vocês e falar assim, doutora, então, eu acordei com a glicose de jejum de 90, beleza?
Então, doutor, eu acho que a dose que você me deu de noite melhorou, porque 90, pelo que você tinha me explicado, está na meta, né? Tem que ser no máximo 100 para mim, então deu 90. Só que deu 90. E aí você me passou uma outra insulina NPH de manhã, 30 unidades. Doutora, eu posso tomar essa insulina de manhã? Minha glicose não vai cair mais, não? Eu não vou ter hipoglicemia, não? Que minha glicose deu 90. Se eu aplicar NPH agora de manhã, eu não vou passar mal? E aí? Me respondam isso. Helena, considerando uma vida normal, sim. Resumindo, a paciente vai te perguntar: então, doutora, quando minha glicose estiver boa, eu aplico ou não aplico o NPH da manhã? Sim ou não? Perfeito, meninas. Exatamente. Por quê? Primeiro, se a sua glicose está 90 agora e você aplica NPH, vai cair agora? A NPH tem esse perfil? Ela vai começar a funcionar agora? Não. Então não tem nada a ver. Acordou com a glicose de 90, perfeito, a dose da noite está bonita. Acabou. Você vai aplicar de manhã NPH para ela começar a funcionar daqui a 4 horas. Você já vai ter tomado café, provavelmente você já vai ter até almoçado. Então, esse é o tipo de conversa que a gente tem que ter. E os pacientes fazem essa confusão, porque são mal orientados. Ah, doutor, olha, eu não tomo não. Quando a minha glicose deu 90, eu não uso não, porque eu tenho medo dela cair. Ela não vai cair, porque o perfil da NPH não é esse. Se ela tivesse que usar uma regular agora, em jejum, com a glicose de 90, concordo, poderia cair sim. Mas não é o que vai acontecer quando o tratamento é bem feito. Beleza? E aí tá aqui, ó. Você vai ajustar a dose da NPH à noite de acordo com a glicemia de jejum, né, do dia seguinte. Você vai ajustar a insulina NPH de manhã com resultados pré-prandiais dentro do tempo de ação dela. Então, por exemplo, você quer ver um parâmetro bom para você ajustar a dose da NPH da manhã? A glicemia antes da janta. É só você pensar no efeito da insulina NPH. O cara vai aplicar às 7 da manhã. Então vamos lá, 7, 8, 9, 10, 11. Por volta de 11 horas ela começa a fazer efeito. Então, no meio da tarde para de noite é onde vai ter o melhor efeito dela. Então, quando você dosa a sua glicose antes da janta, que para a maioria das pessoas é por volta das 7 horas da noite, ela está no efeito dela bacana. Aí sim, se essa glicemia não tiver boa, você vai ajustar a dose da NPH da manhã. Vocês entenderam isso? Ficou fácil contextualizando desse jeito? Quer dizer, fácil não, né? Ficou melhor de se entender, porque fácil não é. Perfeito. Muito bom. E aí, meninos, a dose das insulinas prandiais, vocês vão ajustar de acordo com as glicemias depois da refeição. Então, se eu aplico a insulina agora, antes do almoço, eu quero saber como é que vai estar minha glicose 2 horas depois do almoço. Né? Então, esse é o básico de insulina. Esse é o básico de insulina no DM1. Beleza? Agora, óbvio, quando o paciente faz a contagem de carboidrato, a única diferença é que a dose é personalizada. O que é contagem de carboidrato, para vocês entenderem? É o paciente saber quanto de carboidrato no que ele vai comer, fazer um cálculo para saber quanto de insulina ele tem que tomar para anular aquilo que ele vai comer e aplicar. Então, se o cara quer tomar 1 litro de Coca-Cola e lá tem 1 quilo de açúcar, ele vai tomar 1 litro de insulina, porque no cálculo é o que deu para anular esse 1 litro de Coca-Cola. Se ele vai sair de noite comer um bolo, vai numa festa, está com fome, vai comer mais, ele individualiza essas doses. Não vão ser doses fixas, vão ser doses variáveis, porque vão estar de acordo com a contagem de carboidrato que ele vai comer. Então, Maria Clara, ele só usa de noite. Ele nem usa de manhã. Ele já acorda de manhã e dá uma corrida, depois ele vai para academia, depois ele vai trabalhar, depois ele caminha de noite. Ele só usa de noite. Né?
Então vamos lá. Já que vocês entenderam, beleza, né? Então tá aqui, ó, ou de acordo com o fator de sensibilidade. Ô, Juliana, nenhum. Colateral, se ele não está tendo hipoglicemia de manhã, nenhum. Se os exames estão bons, nenhum. Né? Se não tem, não tem. A gente não mexe em time que está ganhando. Né? E aí, ó, você vai ficar fazendo a monitorização. Né? Vamos para as continhas, né? Se o paciente. Aí é o grande problema. Problema não, porque isso a gente, como especialista, convive com isso todo dia. Mas é uma parte chata. Eu sou péssimo em conta, eu odeio matemática, né? Não sei a opinião de vocês, mas para mim, quem escolhe fazer a área da saúde é porque é ruim número. Essa foi minha realidade, né? Essa foi a minha vida, essa foi a minha vida acadêmica. Graças a Deus, eu escolhi a área da saúde. Eu tenho um dom, porque eu sou péssimo em número matemático, tenho preguiça. Sabe o que é preguiça? Eu tenho preguiça. Eu olhava a conta, eu tinha preguiça. Eu já entrava em time sabendo que eu ia perder. Eu já ia para a prova de matemática sabendo que eu ia tirar zero ou muito pouco, porque eu já é preguiça de pensar em número. Odeio matemática. Então, essa aqui é o lado ruim da coisa, que a gente tem que fazer uma continha com o paciente. Né? E aí vai parecer complexo, mas não é não. Como é que você faz isso? Né? Primeiro, sem calcular. Isso para o paciente, gente, que vai fazer contagem de carboidrato. Vocês têm que saber isso aí. Tá? Então vamos lá. Fator de sensibilidade, é o FS. Né? É a quantidade de glicose que vai baixar de 2 a 4 horas depois que o paciente administra uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida. Então, a única coisa chata aí, empírica, é assim: ó, se o paciente usa regular, o denominador vai ser 1.500. Se ele usa rápida, pode ser 1.700 ou 1.800 ou 2.000 ou 2.100. A média é 1.700. Então, se o paciente, na insulina que ele usa, fala que usa rápida, você vai usar o número 1.500 de denominador, que é regular. Se ele falar que ele usa ultra rápida, você vai usar 1.700 ou 1.800. Tá? Beleza? Só isso que tem que saber de decoreba. E você vai dividir esse valor, 1.500 ou 1.800, pela dose total de insulina. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui. Ó. O paciente toma 30 de NPH mais 20 de noite, então 50 de NPH, mais 4 de regular no café, 6 no almoço e 4 na janta. Então, toma 14 mais 50, ele toma uma dose total diária de 64 unidades. Bom, se ele falou regular, o denominador vai ser 1.500, dividido por 64. Beleza? Isso aí vocês entenderam, né? Tá aí bem explicadinho. E aí, para esse paciente, qual que é o fator de sensibilidade? Ou seja, uma unidade de insulina diminui quanto de glicose dele? 23 unidades de miligramas por decilitro de glicose. Então, você vai pegar esse número e vai guardar esse número para fazer a segunda continha, que é o cálculo do bolus correção, que é quando o paciente estiver com uma determinada glicose, para ele saber se ele tem que corrigir essa glicose ou não. Lembra que a gente falou que você tem que simular, aplicar as insulinas, inclusive os bolos de correção eventualmente? Então, bolos de correção. Quanto que está a glicose no momento, menos a meta, dividido pelo fator de sensibilidade. Então, por exemplo, a glicemia do cara agora está 240. Só que era para estar 160, está fora da meta. Então, eu vou pegar 240 menos 160, dividir por 23, e o bônus correção vai dar 3 unidades. E por que a gente usa isso principalmente no paciente que faz contagem de carboidrato? Porque ele vai ter que medir a glicose dele antes de comer, saber quanto de carboidrato ele vai comer para anular aquilo que ele vai comer. Então, ele vai ter que fazer uma continha 2 vezes. Ele vai ter que medir a glicose dele antes de comer e saber se ela está normal ou não. Se estiver fora da meta, ele vai ter que calcular a quantidade de insulina para botar ela na meta. Porque ele vai comer. Então, se ele vai comer, vai subir mais ainda. Se ele estiver descontrolado e comer, vai ficar mais descontrolado ainda. Isso vocês estão entendendo essa linha de raciocínio. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que esse paciente ele vai comer. Então, a glicose dele deu 240. Ele está de frente para o prato do almoço. E lá tem um pedaço de lasanha. Então, se ele vai comer a lasanha com a glicose de 240, imagina quanto que ela vai ficar depois. Então, qual que é a conta que ele tem que fazer? Bom, se a minha glicose está 240 agora, eu tenho que aplicar 3 unidades de insulina para baixar esses 240. Só que eu vou comer essa lasanha. Quanto tem de carboidrato nessa lasanha para eu poder tomar uma dose que anule
a glicose dessa lasanha. Aí vou falar um valor aqui qualquer, porque depende de saber lá na tabela de alimentos quanto tem uma lasanha. Mas eu vou dar um exemplo. Ah, são 5 unidades. Então, o que tem que contabilizar na cabeça desse paciente? Ele vai tomar agora, de frente para a lasanha, 3 unidades de insulina regular para normalizar a glicose que agora já está fora da meta, que é esse exemplo de 240 e era para estar 160. Mais 5 unidades para anular o quanto vai subir depois que ele comeu. Ou seja, resumindo, ele vai tomar 8 unidades de insulina regular. 3 para corrigir agora, 5 para não deixar subir. Agora, o contrário também é verdade. Se ele chega lá com uma glicose de 100, ele precisa corrigir? Não, mas ele vai comer a lasanha, e a lasanha vai fazer subir. Então, ele vai tomar só 5, que é para não deixar subir. Vocês entenderam isso? Eu acho que eu não consigo nem explicar de novo. Quer dizer, na verdade eu consigo, eu só não consigo ser mais didático do que isso. Não tem problema não, Juliana. Como é que, vamos lá, recapitulando. Como é que ele vai usar essas fórmulas, essa matemática aí? Não, então, esses 5 é da contagem de carboidrato. Eu falei, vamos imaginar que lá na tabela de alimentos, um pedaço de lasanha tenha tanto de carboidrato e para isso sejam necessários 5 unidades. Entendeu? Porque aí depende do cara estudar aquele manualzinho de contagem de carboidrato. Lá tem a tabela. Por exemplo, um pão francês tem tanto de carboidrato. Um biscoito integral tem tanto. Um copo de leite tem tanto. 100 gramas de macarrão tem tanto. 100 gramas de arroz tem tanto. Então lá tem a quantidade de carboidrato. E ele vai ter que saber a quantidade da relação aqui, insulina-carboidrato. Então, por exemplo, olha, porque essa matemática é chata, eu falei para vocês. Aí ele pode fazer duas matemáticas. A regra geral, 500 dividido pela dose total de insulina, ou o que a gente faz são essas razões aqui. Só para vocês entenderem isso. Pega esse paciente aí de 50 quilos. Lembra desse exemplo que a gente estava? 50 quilos. Qual que é a razão insulina-carboidrato? Uma unidade de insulina queima 15 gramas de carboidrato. Isso que é uma conta básica da contagem de carboidrato. Então, vamos supor que um pedaço de lasanha tenha 60 gramas de carboidrato. Beleza? Então, são 4 unidades de insulina para anular esse pedaço de lasanha. Entendeu, Juliana? Vendo essa relação assim agora? Isso ele tem que saber. É a parte chata, é por isso que muito paciente acaba não gostando de fazer. Mas ele tem que aprender isso. Por exemplo, um pão francês tem 20 gramas de carboidrato. Então ele vai ter que tomar uma insulina, 1,5 unidade para queimar esse pão que ele vai comer. Então ele tem que fazer conta. Vamos lá, meu café da manhã tem um pão francês, um copo de leite, um suco, uma fruta, sei lá, tal. Isso é automático. A pessoa que aprende, gente, como ele vai viver com isso o dia todo dia, o resto da vida, é automático. Ele olha para o prato de comida e fala assim, aqui tem aproximadamente 50 gramas de carboidrato. Se eu uso a relação 1:15, uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato, ele faz a continha, para aquele prato que está de frente dele, ele vai tomar tanto de insulina regular. Acabou. Essa é a relação. Só que se ele já chegar descontrolado para comer, ele vai ter que calcular esse bolo de correção. Ele vai ter que corrigir quanto está agora e prevenir quanto que ele vai tomar para o que ele vai comer. Beleza? É um pouquinho confuso. Mas essa é a complexidade de você individualizar o tratamento do DM1. E, como eu falei para vocês, eles têm que ser orientados a isso para ter mais liberdade, para não ter restrição. Porque, por exemplo, é um tipo de um cara que pode ir numa festa e falar assim, não, eu vou chegar na festa, eu vou comer bolo, eu vou comer brigadeiro, eu vou beber refrigerante, vou tomar uma cerveja. Existe a quantidade de carboidrato já determinada para isso. É automático. Ele vai saber quanto ele vai comer, ele vai lá antes da festa, aplica a insulina e come o que ele quiser. Olha que liberdade que isso te dá.
de não ficar tendo que restringir, ai meu Deus, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, olha que top, né? Então isso é o que traz essa liberdade e essa praticidade para esse paciente, beleza? Aqui estão as metas de glicemia para te orientar a fazer essa correção. Agora, óbvio, viu, gente? Esse bolos correção não é só para corrigir o que ele está. Serve para qualquer momento do dia em que ele esteja descontrolado. Você faz uma dose bem individualizada para aquele paciente corrigir a glicose. Então, Pedro, praticamente, irmão, se o cara não quer fazer contagem, a gente usa uma dose fixa baseada nos valores de glicemia que ele tem. Aí, paciência. Só que o cara está sujeito a hipoglicemias, se ele comer menos, ou a hiperglicemias, se ele comer mais. Né? Aí é imprevisível. Aí você tenta manter ele na média, né? E aí, cara, você faz aquilo que eu acabei de te falar, aquela conta lá. Lembra daquela conta inicial? Meio a uma unidade por quilo de peso, dose total de insulina, metade regular, metade basal. Paciência. Aí você vai ajustando de acordo com o controle. Vamos supor que o cara está lá na tua contagem fixa, ele está usando todo dia, ele não faz contagem. Todo dia ele usa 10 unidades de insulina regular meia hora antes do almoço. Só que todo dia tomando 10 unidades, mesmo assim, 2 horas depois do almoço, a glicose do cara está 200. 10 tá bom? Não. Então você vai aumentar para 11, para 12, para 13, até o dia que ficar dentro da meta. Só que é uma dose fixa. Se, por exemplo, nesse almoço aí o cara resolver não comer o que ele vinha comendo e comer um pastel, 13 unidades vai ser muito alta para esse pastel. Provavelmente esse cara vai fazer uma hipoglicemia depois. Por isso que a gente tem que tentar convencer o paciente a fazer a contagem de carboidrato. Beleza? Deu para entender agora? Então tá aí as metas, né, do direitinho. Tá aqui o dia a dia, né? Na verdade, isso aqui, meninos, eu vou até passar um pouco mais rápido, porque foi o que eu acabei de falar, inclusive, para vocês, né? Essas contas aí, beleza? É o que você vai diminuir. Existe um período chamado lua de mel, né, que é um período crítico aí, que o paciente da M1 é como se a célula beta-pancreática dele recuperasse parte da função com o início do tratamento e até voltasse a produzir um pouco de insulina. E aí, às vezes, a gente tem que diminuir até suspender a dose. Só que depois volta com carga total e você tem que voltar com o tratamento. O problema é que esse efeito de lua de mel, ele dá uma esperança na família do paciente que é muito ruim, sabe? Porque a família, ela se convence de que o paciente está curado. Porque ele começa a ter hipoglicemia direto, você começa a tirar a insulina, e alguns pacientes ficam bem, sem insulina nenhuma, mas dura pouco, infelizmente. Depois o pâncreas falha de novo, e aí o paciente volta com a necessidade de tomar a insulina na dose que ele usava. Né? Tem toda a desvantagem, né? O empenho do paciente, hipoglicemia, ganho de peso, custo de tratamento. Né? Você tem essas coisas aí de relativos à insulina, e é por isso que você tem que sempre mostrar para o paciente as melhores opções que ele tem para evitar todos esses efeitos colaterais. Beleza, meninos? Uma aulinha cansativa, né? Curta, mas trabalhosa, porque essa coisa da matemática, de entender essa individualização, dá trabalho. Meninos, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Parafraseando aí, acho que foi a Juliana, né? Na prática é mais fácil de entender. Meninos, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Até semana que vem. E, ó, graças a Deus, foi a última aula de diabetes, né? Vamos discutir coisas mais interessantes, vamos ver outras patologias. Diabetes acabou, graças a Deus. É a maior parte dos nossos pacientes, temos que saber. Mas, a partir da aula que vem, a gente começa com um temazinho diferente. Vamos falar sobre hipotiroidismo, beleza? Galera, obrigado, viu? Até semana que vem. Juízo. Beijo para todo mundo.